O som de um chicote cortando através o ar não é um estalo, é um grito. Em 1874, dentro as empoeiradas paredes de Fort Laramie, aquele grito silenciou uma multidão de 300 almas raivosas. Eles não ofegaram porque a vítima era um criminoso endurecido ou um ladrão de cavalos. Eles ofegaram porque a pessoa sangrando na terra não era o perigoso homem da montanha amarrado ao poste. Era Hattie, a garota que toda a cidade ria de, a garota que eles chamavam muito grande para amar. Ela levou o golpe destinado a ele, mas o que eles não sabiam era que ao tirar o sangue dela, eles não tinham apenas ferido uma mulher. Eles tinham acordado uma fera, e o próximo movimento dele não iria apenas quebrar ossos, iria queimar o pequeno mundo corrupto deles ao chão. O território de Wyoming não se importava com seus sentimentos. Ele se importava com sobrevivência, garra e quão rápido você podia sacar ferro. Mas no assentamento de Fort Laramie, a civilização tinha rastejado para dentro o suficiente para trazer sua crueldade com ela. Hattie Miller conhecia aquela crueldade melhor que qualquer um. Aos 24 anos de idade, Hattie era uma mulher formidável, alta, ombros largos e carregando um peso que as delicadas damas da sociedade do forte achavam ofensivo. Ela trabalhava na sala dos fundos da loja de secos e molhados de seu pai, arrastando sacos de farinha com os quais homens adultos lutavam. Seu avental permanentemente empoeirado branco, suas mãos vermelhas e rachadas. Cuidado lá! Carga pesada vindo através. A provocação veio de Bill Sterling, o filho do prefeito, apoiado contra um poste de amarração com seus sicofantas. Ele não queria dizer o saco de farinha. Ele queria dizer ela. Hattie manteve seus olhos nas pranchas do calçadão. Ela tinha lá aprendido há muito tempo que o silêncio era a única armadura que não enferrujava. Se ela falasse de volta, ela era histérica. Se ela chorasse, ela era uma patética. Se ela os ignorasse, ela era uma estúpida. Não havia vitória, apenas suportar. Deixe acerbo, veio a voz cansada do velho homem Miller, o pai de Hattie, saindo da loja. Ele era um homem gentil, mas fraco, em dívida com o prefeito Sterling pelo aluguel na loja. Apenas se divertindo, Sr. Miller. Bo sorriu presunçosamente, inclinando seu caro chapéu de feltro, apenas se perguntando quantos cavalos são necessários para levar Hattie à igreja no domingo. O riso que seguiu era uma trilha sonora familiar à vida de Hattie. Ela ergueu o saco de 50 libras para a carroça, a madeira rangendo ligeiramente. Ela sentiu o calor subir em suas bochechas, não de esforço, mas da vergonha ardente que vivia sob sua pele. Ela era a garota obesa de Fort Laramie, um espetáculo, uma piada. Mas a atmosfera no forte mudou o dia que o homem da montanha chegou a cavalo. Era final de outubro e o vento já estava carregando a mordida do inverno que chegava. O estranho montava um imponente cavalo ruano castrado, um animal que parecia meio selvagem, muito como seu cavaleiro. O homem estava envolvido em peles de búfalo e camurças gastas que pareciam ter visto o outro lado das rochosas. Sua barba era grossa, riscada com grisalhos precoces, e seus olhos eram da cor de pedras frias de rio. Ele não cavalgou até o salão. Ele cavalgou direto para os ferreiros, desmontou com um baque pesado e puxou um longo embrulho de sua sela. Hattie estava varrendo o calçadão, tentando se fazer invisível como de costume quando ele passou. Ele era enorme, não apenas alto, mas denso, como um velho carvalho. Pessoas saíram de seu caminho instintivamente. Ele cheirava a resina de pinho, couro velho e sangue seco. Enquanto ele passava por Hattie, Bo Sterling saiu do salão, encorajado por uísque de meio-dia. Ele esbarrou no estranho de propósito, procurando uma reação para impressionar as garçonetes. Cuidado, selvagem, Bo zombou. O homem da montanha parou. Ele não virou seu corpo inteiro, apenas sua cabeça. Ele olhou para Bo, então seus olhos deslizaram para Hattie,
que estava segurando sua vassoura, aterrorizada pela violência que se formava. Por um segundo, o olhar do estranho demorou em Hattie. Não havia zombaria nisso, nenhum desgosto. Apenas um olhar fixo, avaliador, como um lobo checando o vento. Então ele olhou de volta para Boo, não disse absolutamente nada e continuou andando. Boo, roubado de uma confrontação, parecia tolo. Ele virou sua raiva para o alvo mais fácil. Ele chutou a terra perto dos pés de Hattie, enviando poeira para um avental limpo. "O que você está olhando, vaca? Volte para dentro." Hattie apressou-se para dentro, mas seu coração estava martelando. Pela primeira vez em anos, um homem tinha olhado para ela e não tinha rido. Seu nome, ela aprenderia depois, era Silas Thorne. Não, aquilo não estava certo. Todos o chamavam Thorne, mas o livro Razão na loja geral dizia Silas Kincaid. Ele era um caçador, um guia, um homem que vivia acima da linha das árvores, onde o ar era muito fino para mentiras. Ele entrou na loja 2 dias depois. Hattie estava sozinha, contando o inventário. O sino tocou e a luz na sala pareceu diminuir enquanto ele preenchia a porta. "Precisa de suprimentos?" A voz dele era de cascalho, incomum, não acostumada à conversa. "Farinha, sal, café. E munição. 45,70. Hattie assentiu, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ela se movia para as prateleiras. Ela sentiu-se desajeitada, dolorosamente ciente de seu tamanho nos corredores estreitos. Ela esticou-se para uma lata de café numa prateleira alta, seu vestido esticando nas costuras. "Deixe-me", Silas resmungou. Ele esticou-se sobre ela, seu braço roçando seu ombro. Ele agarrou a lata sem esforço. "Obrigada", ela sussurrou, mantendo sua cabeça baixa. "Você carrega demais", Silas disse. Hattie estremeceu. "Eu sei, eu sinto muito." "Não o peso", Silas corrigiu, colocando a lata no balcão. Ele olhou para ela morta no olho. "Você carrega as palavras deles. Solte-as. Elas pesam mais que a gordura." Hattie congelou. Era a coisa mais honesta que alguém já tinha dito a ela. Antes que ela pudesse responder, a porta abriu-se com um estrondo. Era o prefeito Sterling, flanqueado pelo xerife e Bo. "É ele!" Bo gritou, apontando um dedo bem cuidado para Silas. "É aquele que roubou a carroça de pagamento." A acusação pairou no ar, pesada e sufocante. Silas não estremeceu. Ele não esticou a mão para o pesado casaco em seu quadril. Embora Hattie viu a mão dele se contrair, um reflexo de sobrevivência. "Você está cometendo um erro", Hattie disse, sua voz surpreendentemente firme. "Ele esteve aqui por 10 minutos." "Cala a boca, Harry", prefeito Sterling retrucou. Ele era um homem rotundo, com um rosto como uma maçã seca, vestindo um terno que custava mais do que o pai de Hattie ganhava em um ano. "Xerife, prenda este andarilho." Nós encontramos a caixa forte vazia perto do acampamento dele junto ao riacho. Foi uma armação. Mesmo Hattie, com seu conhecimento limitado do mundo criminoso, podia cheirar o podre disso. A carroça de pagamento tinha sido atingida 3 horas atrás. Silas tinha sido visto espantando seu cavalo na ferraria então, mas os Sterlings precisavam de um culpado. A cidade estava inquieta sobre os recentes ataques de bandidos, e um forasteiro, um homem da montanha de aparência selvagem, era o bode expiatório perfeito. "Eu não peguei seu ouro", Silas disse calmamente, "e se eu o fizesse, você não estaria aqui de pé, respirando." O xerife, um homem nervoso chamado Harry Thorne, nenhuma relação, apenas uma cruel ironia de nomes, puxou sua arma. "Mãos para cima, Kincaid. Não faça isso bagunçado." Silas olhou para Hattie. Ele viu o medo nos olhos dela, não por si mesma, mas por ele. Ele calculou as chances. 3 homens aqui, mais lá fora. Se ele começasse a atirar, Hattie estaria no fogo cruzado. Ele lentamente levantou suas mãos. Eles o chicotearam com pistola de qualquer forma. Bo o atingiu através da têmpora com o cabo de seu revólver. Silas caiu de um joelho.
sangue escorrendo em sua barba. Mas ele não fez um som. Eles o arrastaram para fora na rua. Notícias viajaram rápido em Fort Laramie. Pelo tempo que eles arrastaram Silas para a praça central, uma multidão tinha se reunido. Eles estavam famintos por justiça, ou pelo menos famintos por um show. Os Sterlings tinham estado desviando o orçamento da cidade por anos, e um enforcamento público ou açoitamento era uma ótima maneira de distrair a população do tesouro vazio. Este homem, prefeito Sterling berrou, de pé em uma caixa, é um ladrão. Ele rouba de homens honestos. Ele preda em nossa cidade. Ele é inocente, Hattie gritou. Ela os tinha seguido para fora, seu avental manchado com a poeira do chão, onde ela tinha ajoelhado para pegar a lata de café caída. A multidão virou para olhar para ela. Risadas ondularam através deles. Vá para casa, Hattie! Uma mulher gritou. Vá comer uma torta e se cale. Ele estava na ferraria. Hattie empurrou através da multidão, usando seu tamanho para dividir o mar de corpos. Pergunte ao ferreiro. Ele não poderia ter feito isso. O ferreiro, um homem chamado Gus, olhou para suas botas. Ele devia dinheiro ao prefeito. Ele não disse nada. Vê? Bo sorriu. Nenhum álibi. Amarrem-no. Eles arrastaram Silas para o poste de açoitamento, uma madeira grossa enterrada fundo na terra, manchada escura de anos de uso. Eles o despiram de seu casaco de pele e sua camisa. A multidão silenciou por um momento. As costas de Silas eram um mapa de violência. Cicatrizes de garras nuas, brigas de faca e vida dura anterior cruzavam sua pele. Ele era feito de músculo e trauma. Eles prenderam seus pulsos alto. 20 chicotadas, o prefeito anunciou, por roubo e resistência à prisão. Então o manteremos para o juiz do circuito. Bo pegou o chicote. Era um chicote de boiadeiro, couro trançado pesado, com uma ponta que podia quebrar uma tábua ao meio. Bo estava ansioso. Ele queria quebrar o homem da montanha. Ele queria mostrar à cidade que ele era forte. Não faça isso, Hattie gritou, mas 2 delegados a seguraram. Silas encostou sua testa contra a madeira. Ele estava respirando lento, preparando-se para a dor. Ele tinha sobrevivido a pior. Ele tinha sobrevivido a nevascas que congelaram alces em seus rastros. Ele sobreviveria a este dandy e seu brinquedo. Estalo. A primeira chicotada atingiu. Os músculos de Silas se contraíram, mas ele não gritou. Um vergão vermelho floresceu instantaneamente através de suas omoplatas. Estalo. A segunda. Um grunhido escapou dele. Estalo. A terceira cortou a pele. Sangue começou a correr. Bo estava gostando. Ele estava colocando seu ombro nisso, rindo sem fôlego. Não tão forte agora? É você, homem-urso. Onde está seu rosnado? Pela 10ª chicotada, os joelhos de Silas estavam dobrando. A dor era cegante, um fogo branco quente consumindo seu sistema nervoso. Ele estava escorregando para o choque. Bo recuou, enxugando o suor de sua testa. Ele está mal consciente, entediante. Vamos acordá-lo. Ele virou o chicote, segurando o cabo de madeira pesado como um bastão. Ele mirou na parte de trás da cabeça de Silas. Não. Aconteceu em um borrão. Os delegados segurando Hattie tinham relaxado, assistindo ao show. Hattie Miller, impulsionada por uma raiva que ela não sabia que possuía, os empurrou para o lado. Ela não correu. Ela atacou. Ela era grande. Ela era pesada. E ela tinha o ímpeto de um trem de carga. Ela se jogou entre Bo e o homem amarrado, sangrando. Mas Bo já tinha começado seu balanço. Não com o cabo, mas trazendo a chicotada de volta para um golpe vicioso, descontrolado, mirando no pescoço de Silas. Hattie virou suas costas para Bo para proteger Silas, envolvendo seus grandes braços ao redor da cintura do homem da montanha, enterrando seu rosto em seu lado ensanguentado. O chicote gritou. Não atingiu Silas. Ele envolveu as costas de Hattie.
A ponta cravou fundo na carne macia de seu ombro e rasgou para baixo através de seu vestido, desfiando o tecido e a pele de baixo. O som era úmido e pesado. Hattie não apenas gritou. Ela berrou, um som de choque puro, agonizante que rasgou a praça. Ela desabou, seu peso puxando para baixo nos braços amarrados de Silas, o sangue dela misturando-se com o dele. A multidão ficou instantaneamente em silêncio. Bater em um homem, um andarilho, era justiça. Açoitar uma mulher, mesmo uma excluída como Hattie, era uma violação do código da fronteira, tão severa que parou o tempo. Bo estava lá, o chicote ensanguentado arrastando-se na poeira, seu rosto esvaindo-se de cor. Ela entrou no caminho. É culpa dela. A vaca gorda entrou no caminho. Silas Kincaid abriu seus olhos. A dor em suas costas tinha sumido, substituída por um vazio frio e escuro. Ele sentiu o sangue quente da mulher em suas pernas. Ele a ouviu choramingar contra o poste. Ele levantou sua cabeça. Ele não olhou para a multidão. Ele olhou para a corda, amarrando seus pulsos. Ele puxou. Não foi um puxão humano. Era a fala de um animal que percebe que vai morrer se não escapar. O cânhamo gemeu. A madeira do poste rangeu. Seus bíceps incharam, veias parecendo que iriam estourar. Estalo, a tira de couro cru segurando seu pulso direito cedeu. O som do couro estalando foi mais alto que um tiro na quietude. Silas libertou sua outra mão. Ele não esfregou seus pulsos. Ele não verificou suas feridas. Ele caiu de joelhos. E gentilmente, surpreendentemente gentilmente, colocou uma mão no ombro tremendo de Hattie. Calma, ele resmungou, sua voz tremendo com uma fúria que vibrava o chão. Calma agora, ele se levantou. Ele virou para encarar Bo Sterling. Bo soltou o chicote. Ele deu um passo para trás. Agora veja. Kincaid. Foi um acidente. Silas deu um passo para frente. A cidade inteira de Fort Laramie prendeu sua respiração. Eles esperavam que ele rugisse. Eles esperavam que ele atacasse Bo. Mas Silas Kincaid fez algo muito mais aterrorizante. Ele pegou Hattie Miller em seus braços. Ela era uma mulher pesada, zombada por seu tamanho sua vida inteira. Um fardo para todos. Silas a levantou como se ela fosse feita de penas. Ele a segurou contra seu peito, o sangue dela molhando sua pele nua. Ele olhou para o prefeito. Ele olhou para o xerife. Ele olhou para Bo. Você teve sua vez, Silas disse. O volume estava baixo, mas ele se espalhou para trás da multidão. Ore ao seu Deus, porque eu estou voltando. E quando eu o fizer, eu estou levando o forte inteiro comigo. Ele virou e caminhou em direção à casa do doutor, carregando Hattie através da multidão dividida. Ninguém se moveu para pará-lo. Ninguém ousou. O homem da montanha tinha falado, e o forte começou a tremer. O doutor da cidade, Amos Reed, era um homem que preferia cavalos a pessoas. Cavalos não mentiam, e raramente reclamavam. Mas quando o homem da montanha chutou a porta de sua cirurgia, carregando Hattie Miller como uma boneca quebrada, Reed não argumentou. Ele limpou sua mesa de exame com um varrer de seu braço, enviando potes e instrumentos tilintando. Ponha-a para baixo. Gentilmente, homem. Gentilmente. Silas a deitou no couro frio. Hattie estava flutuando para dentro e para fora da consciência. Seu rosto pálido contra seu cabelo escuro. Gotas de suor destacando-se em sua testa. A parte de trás de seu vestido era uma ruína de algodão barato, encharcado em carmesim. Eu preciso cortar o vestido, Dr. Reed disse, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ele esticava a mão para as tesouras. E eu vou precisar de uísque. Muito dele. Para ela. E talvez para mim. Silas não se moveu para sair. Ele estava na cabeceira da mesa, uma sombra imponente na fraca luz da lâmpada. Suas próprias costas ainda estavam em carne viva, sangue secando em listras até suas calças jeans. Mas ele parecia inconsciente de sua própria dor. Você não deveria estar aqui, Hattie murmurou, seus olhos se abrindo e fechando. Eles estavam vítreos de choque.
Eles virão para você. Deixe-os vir, Silas disse. Era a primeira vez que ele tinha falado desde a praça. Sua voz estava baixa, um resmungo que parecia vir da própria terra. Dr. Reed começou a cortar o tecido. Quando ele puxou de volta a última camada sobre sua omoplata, mesmo o doutor endurecido sibilou em uma respiração. O chicote tinha feito um trabalho terrível. O couro tinha mastigado fundo no músculo, um vale irregular, feio através de sua pele. Iria cicatrizar mal. Iria doer no frio pelo resto da vida dela. Hattie, Dr. Reed disse suavemente, segurando uma garrafa de líquido âmbar. Beba isso. Tudo isso. Ela o engasgou, tossindo enquanto o fogo queimava sua garganta. Silas esticou uma mão que podia quebrar o pescoço de um lobo, e gentilmente limpou uma gota de uísque de seu queixo. A costura foi brutal. Não havia éter em Fort Laramie, apenas uísque e garra. Hattie mordeu uma tira de couro que o Dr. Reed lhe deu. Ela gritou nela, sons abafados, agonizantes que rasgaram o silêncio do quarto. Toda vez que ela gritava, Silas estremeceu. O homem que tinha levado 20 chicotadas sem um som parecia que estava sendo dilacerado pela dor dela. Ele pegou a mão dela na dele. A mão dele engoliu completamente a dela. Era áspera, calejada, uma ferramenta de sobrevivência, mas seu aperto era uma âncora. Hattie se agarrou como uma mulher se afogando. Demorou 1 hora. Pelo fim, Hattie tinha desmaiado da exaustão da dor. Dr. Reed limpou suas mãos ensanguentadas em um pano, servindo-se 3 dedos de uísque. Ele olhou para Silas. Ela viverá. Ela é construída forte, mais forte que qualquer uma daquelas bonecas de porcelana desfilando pelo calçadão. Silas olhou para o rosto adormecido dela. A vergonha que geralmente nublava suas feições tinha sumido, substituída por uma paz relaxada. Por que ela fez isso? Silas perguntou. Foi uma pergunta genuína. No mundo dele, você cuidava de si mesmo. Autossacrifício era uma maneira rápida de morrer. Porque Dorid suspirou, sentando-se pesadamente em um banquinho. Esta cidade passou 20 anos dizendo a Hattie Miller que ela é um espaço inútil. Hoje ela decidiu prová-los errados, salvando um homem que eles consideraram ainda mais inútil. Reed tomou um gole. E por que ela tem um coração do tamanho do território? E esta cidade não a merece. Silas passou um polegar sobre as juntas de Hattie. Eles a machucaram para chegar a mim. Eles a machucaram porque eles gostam disso, Kincaid. Bo Sterling é um pequeno cão vicioso cujo pai é dono do canil. O prefeito está desviando dos contratos da Union Pacific Railway. Eles precisavam de um show hoje para distrair as pessoas do fato de que o banco está quase vazio. Você era apenas conveniente. Os olhos de Silas se estreitaram. As pedras cinzentas frias ficaram quase pretas. Eles usaram a dor dela para uma distração. É mais ou menos isso. Silas gentilmente soltou a mão de Hattie. Ele caminhou até a janela e olhou para a rua escurecendo de Fort Laramie. Os salões estavam começando a acender. Música de piano flutuava no vento frio. Tudo parecia tão normal, tão civilizado. Doutor, Silas disse, sem se virar, mantenha-a segura esta noite. Se alguém vier através daquela porta que não seja eu, você atira neles. Dr. Reed olhou para a silhueta do homem da montanha. Ele viu a tensão nos ombros, a inclinação predatória da cabeça. Reed abriu uma gaveta e puxou um velho revólver marinho Colt. Ele o colocou na mesa. Onde você está indo? Reed perguntou. Silas virou. O olhar em seu rosto fez o doutor tremer. Era o olhar de um homem que tinha decidido parar de ser presa. Eu preciso do meu rifle, e eu preciso ir caçar. Silas Kincaid não voltou à praça da cidade. Ele se fundiu nas sombras entre os edifícios, movendo-se com um silêncio que desafiava seu tamanho. Ele recuperou seu equipamento de onde os delegados do xerife o tinham jogado atrás da cadeia. Eles tinham pegado seu dinheiro e sua faca, mas eles tinham tolamente deixado seu rifle de Buffalo Sharps,
considerando-o muito pesado e desajeitado para uma briga de cidade. Eles estavam errados. Ele montou seu cavalo ruano castrado para fora da cidade, 5 milhas até um esconderijo que ele mantinha em uma caverna de calcário. Lá ele curou suas próprias feridas com graxa de urso e alcatrão de pinho, amarrando suas costelas apertadas. Ele trocou suas roupas de cidade por seu equipamento de inverno completo, peles pesadas, mocassins forrados com lã e uma cartucheira de cartuchos maciços, 45-70. Quando ele emergiu da caverna, ele não era mais apenas Silas Kincaid. Ele era algo antigo e primordial. Ele era a coisa que os Cheyenne sussurravam sobre nas altas passagens. Ele era a nevasca dada forma. Ele sabia que não podia tomar o forte de frente. Sterling tinha 30 delegados pagos e as muralhas da cidade. Silas precisava sangrá-los primeiro. Ele precisava tirar a segurança deles, o dinheiro deles e a arrogância deles. Ele sabia exatamente por onde começar. O prefeito Sterling era corrupto, o que significava que ele tinha segredos para proteger. E seu maior segredo estava se movendo naquela noite. De acordo com as pegadas que Silas tinha visto no início daquela semana e a conversa abafada que ele tinha ouvido na ferraria antes de sua prisão, Sterling estava enviando uma carga de equipamento de levantamento da Union Pacific roubado para o leste para vender no mercado negro em Omaha. Valia milhares. O carregamento estava se movendo através do Chimney Rock Canyon nesta noite para evitar as patrulhas da trilha principal. Silas cavalgou duro, cortando a pradaria aberta sob a luz de uma lua congelante. Ele alcançou o canyon 2 horas antes da carroça. O canyon era uma garganta estreita de rocha vermelha, sombria e mortal. O vento uivava através dela como almas perdidas. Silas estava no meio da trilha. Ele não se escondeu. Ele começou a juntar lenha. Pelo tempo que a carroça líder se moveu pesadamente ao redor da curva, suas lanternas balançando selvagemente no vento, Silas tinha construído uma fogueira bem no centro da passagem. As chamas saltaram 10 pés de altura, lançando sombras dançantes, aterrorizantes contra as paredes do canyon. O comboio de carroças parou. Havia 3 carroças e 6 cavaleiros. Liderando-os, enrolado em um casaco de pele de ovelha e parecendo miserável, estava Bo Sterling. Seu pai o tinha enviado nesta corrida para endurecê-lo depois de seu vexame com o chicote. Que inferno é este? Bo gritou sobre o vento, puxando seu cavalo. Quem está aí? Mova aquele fogo! Uma figura saiu de trás das chamas. Silas Kincaid estava banhado em luz de fogo, parecendo 8 pés de altura em suas peles, segurando o maciço rifle Sharps casualmente através de seu peito. Ele não disse uma palavra. Ele apenas estava lá, uma obstrução inegável. É o Homem-Urso, um dos guardas sussurrou, seu cavalo dançando nervosamente debaixo dele. Droga, Kincaid! Bo gritou. Sua voz rachando de medo, ele tentou se esconder com bravata. Saia da estrada. Você é um homem procurado. Eu tenho 6 armas aqui. Silas lentamente levantou os Sharps. Ele não mirou em Bo. Ele mirou para além dele, no motorista da carroça líder. Estrondo! O rugido da arma de búfalo era ensurdecedor no espaço confinado. O chapéu do motorista líder voou de sua cabeça, pontuado por um buraco limpo através da coroa. O homem guinchou e mergulhou do assento da carroça, escalando para as rochas. Os cavalos gritaram e empinaram. O caos irrompeu. Os guardas puxaram suas pistolas, atirando descontroladamente na figura junto ao fogo. Silas não se moveu. As balas levantaram terra ao redor dele, uma puxando a pele de seu casaco. Ele calmamente quebrou a culatra dos Sharps, ejetou o estojo de latão fumegante e deslizou um novo cartucho. O clac-clac metálico do recarregamento era um som de puro terror para os homens que o encaravam. O próximo leva uma perna, Silas gritou. Sua voz não era alta, mas cortou o vento e os tiros. Deixem as carroças. Vão embora. Vivam! Os guardas olharam para Bo.
Eles eram pistoleiros contratados, leais apenas ao dinheiro. Eles não eram pagos o suficiente para lutar contra um fantasma com um canhão. "Atirem nele, seus covardes!" Bo gritou. O guarda mais próximo de Bo cuspiu no chão, guardou sua arma e virou seu cavalo. "Não é minha luta, Sterling. Papai não me pagou para morrer em um canyon." Um por um, os outros 5 guardas viraram e voltaram pelo caminho que vieram, deixando Bo sozinho com as 3 carroças cheias de bens roubados. Bo sentou em seu cavalo tremendo, olhando através do fogo para o homem que ele tinha açoitado horas antes. A bravata esvaziou-se dele, deixando apenas a criança mimada e assustada por baixo. Silas caminhou ao redor do fogo, aproximando-se de Bo lentamente. Ele pegou a rédea do cavalo de Bo, puxando o animal para ficar parado. Ele olhou para o filho do prefeito. Os olhos de Silas estavam totalmente desprovidos de misericórdia. "Por favor", Bo sussurrou, seus dentes batendo. "Meu pai, ele pagará você." "Seu pai não tem nada que eu queira", Silas rosnou. Ele esticou a mão e pegou a frente do casaco caro de pele de ovelha de Bo, arrancando-o da sela e jogando-o na terra batida. Bo se arrastou para trás em suas mãos e pés. "Você vai me matar." "Não", Silas disse. Ele passou por Bo até a carroça principal. Ele puxou uma tocha queimando da fogueira e a jogou na cobertura de lona da carroça. O tecido seco pegou fogo instantaneamente. Silas moveu-se pela linha, incendiando as 3 carroças. O equipamento de levantamento, os teodolitos de latão, os caros telescópios, os tripés, começaram a queimar e derreter. Milhares de dólares, a rede de segurança dos Sterling, subiram em fumaça. Silas caminhou de volta para onde Bo estava encolhido na terra, iluminado pelo inferno do futuro de seu pai. Silas se agachou para que eles estivessem no nível dos olhos. O cheiro de lona queimando e fumaça de madeira encheu o ar. "Você a machucou", Silas disse, sua voz como pedras moendo. "Você tirou o sangue dela porque você era pequeno, e você queria se sentir grande. Você se sente grande agora, Bo." Bo balançou a cabeça desesperadamente, lágrimas escorrendo por seu rosto congelante. "Bom." Silas se levantou. "Volte para seu pai. Diga a ele que o homem da montanha não se foi. Diga a ele que eu estou apenas limpando o mato antes de queimar a casa. Diga a ele que Hattie Miller manda seus cumprimentos." Silas virou as costas para o homem soluçando e se afastou para a escuridão, deixando a fortuna dos Sterling queimando brilhante contra as paredes escuras do canyon. A guerra por Fort Laramie tinha começado. Neve chegou a Fort Laramie na noite. Caiu grossa e silenciosa, cobrindo a lama e o sangue do dia anterior em branco imaculado. Mas dentro da cirurgia do Dr. Reed, o ar estava quente e pesado, com o cheiro de láudano e fumaça de madeira. Hattie Miller deitou-se de bruços, seu rosto virado para a janela embaçada. A dor em suas costas era uma fera surda, latejante que acordava com cada respiração dela. Mas pior que a dor era a memória. Ela fechou os olhos e viu o chicote caindo. Ela viu o desgosto nos olhos de Bo Sterling. Ela sentiu o peso esmagador de seu próprio corpo, o corpo que a cidade ridicularizava, pressionando na terra. Uma sombra bloqueou o luar fluindo pela janela. Hattie estremeceu, ofegando enquanto seus pontos puxavam. A moldura da janela deslizou para cima silenciosamente. Silas Kincaid escalou o parapeito, trazendo uma rajada de ar congelante com ele. Ele fechou a janela e virou-se para ela. Ele parecia diferente. A selvageria em seus olhos tinha se assentado em algo mais duro, mais frio. Ele cheirava a fumaça. Não fumaça de madeira, mas o cheiro químico acre de verniz e latão queimados. "Você está acordada", ele disse suavemente, movendo-se para o fogão para aquecer suas mãos. "Você não deveria estar aqui", Hattie sussurrou, uma voz rouca. "O xerife tem homens patrulhando cada rua. Eles têm ordens para atirar à vista. Eles estão procurando por um homem em um cavalo", Silas disse, desabotoando seu casaco pesado.
Eles não estão procurando por uma sombra. Ele puxou uma cadeira de madeira para o lado de sua cama e sentou-se. A madeira gemeu sob sua estrutura maciça. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela, de um jeito que fez Hattie querer puxar o lençol sobre sua cabeça. Ela se sentiu exposta, hedionda. Uma mulher de seu tamanho, marcada e quebrada, deitada diante de um homem que parecia ter sido esculpido em granito. "Por que você voltou?" Ela perguntou, lágrimas picando seus olhos. "Por que você não simplesmente cavalgou para as montanhas? Você estava livre." Silas esticou a mão. Sua mão pairou por um momento antes de repousar gentilmente em seu cabelo. Seus dedos eram ásperos, manchados de fuligem, mas seu toque era incrivelmente leve. "Um homem não deixa sua dívida impaga", Silas disse, "e ele não deixa seu escudo para trás." "Eu não sou um escudo", Hattie disse amargamente. "Eu sou apenas grande. Eu sou apenas uma garota gorda que entrou no caminho." Silas inclinou-se para a frente. Seu rosto estava a polegadas do dela. A intensidade de seu olhar parou sua respiração. "Ouça-me, Hattie Miller. Lá na alta montanha, os lobos magros morrem primeiro. O pinheiro que é muito fino quebra no vento. Você tem peso. Você tem substância. Isso não é uma fraqueza. É uma âncora." Ele gesticulou para suas ataduras. "Você levou um golpe que teria aleijado uma mulher menor. Você o absorveu. Você salvou minha vida não por acidente, mas porque você era forte o suficiente para aguentar o golpe." Hattie olhou para ele. Ninguém nunca tinha falado sobre seu corpo como se fosse uma ferramenta, uma fortaleza. Eles só falavam dele como um fracasso. "Eu queimei as carroças dele", Silas disse, mudando de assunto, sua voz caindo para um resmungo conspiratório. "O carregamento de Sterling. É cinza no canyon." Os olhos de Harry se arregalaram. "Ele vai te matar. Ele vai queimar a cidade inteira para te encontrar. Deixe-o tentar. Ele está sangrando dinheiro agora. Ele ficará desesperado. E homens desesperados cometem erros." Silas se levantou e foi para a pequena mesa onde o Dr. Reed guardava seus suprimentos. Ele pegou uma tigela de caldo que o doutor tinha deixado. "Você precisa comer. Você precisa manter essa força." Ele a alimentou. Foi um ato íntimo, tranquilo, que desafiava a violência do mundo deles. O homem da montanha, cujas mãos eram treinadas para esfolar alces e carregar rifles, cuidadosamente deu colheradas de caldo para a mulher que tinha sido o saco de pancadas da cidade. Pelos próximos 2 dias, Silas foi um fantasma. Ele dormiu no porão de raízes do doutor durante o dia e desapareceu na noite. Enquanto isso, a mansão do prefeito era uma cena de caos. Bo Sterling tinha retornado, soluçando e cheirando a fumaça, com a notícia do carregamento destruído. Prefeito Sterling, seu rosto roxo de raiva, tinha quebrado sua própria jarra de cristal importada contra a parede. "Ele está zombando de nós", Sterling gritou, andando de um lado para o outro em seu escritório. "Um selvagem está desmantelando minha operação. E você..." Ele apontou um dedo trêmulo para o xerife. "Você não consegue nem encontrá-lo." "Ele não é humano, senhor prefeito", xerife Thorne gaguejou. "Meus meninos estão assustados. Eles dizem que ele se transforma em lobo. Eles dizem que as balas passam através dele." "Bobagem supersticiosa", Sterling rugiu. "Se a cidade não o entregar, nós apertamos a cidade. Se o doutor está escondendo-o, nós apertamos o doutor." Sterling caminhou até sua mesa e destrancou uma gaveta. Ele puxou um saco pesado de moedas de ouro, o último de suas reservas. "Envie um cavaleiro para Cheyenne", Sterling sibilou. "Eu quero os reguladores. Eu quero os Pinkertons. Eu não me importo quem. Me consiga pistoleiros contratados que não acreditam em histórias de fantasmas. E traga-me Hattie Miller." "Senhor." O xerife piscou. "A garota, ela está meio morta." "Ela é a fraqueza dele." Sterling sorriu, um alongamento cruel e fino de seus lábios. "Ele voltou por ela. Ele queimou minhas carroças por ela. Se tivermos a garota, o lobo virá para a armadilha." 3 dias após o açoitamento,
A atmosfera em Fort Laramie tinha mudado de curiosidade para pavor. O prefeito tinha declarado lei marcial. Os salões estavam fechados ao pôr do sol. Toques de recolher eram impostos com coronhas de rifle. Dr. Reed estava exausto. Ele tinha estado cuidando de Hattie e tentando manter a presença de Silas em segredo. Uma tarefa que estava se tornando impossível. Você tem que ir, Reed disse a Silas na terceira noite. Eles estão procurando casa por casa. Eles estarão aqui pela manhã. Silas estava limpando seu rifle Sharps, o cheiro de óleo de arma enchendo a pequena adega. Se eu for embora, eles a pegam. Se você ficar, eles matam vocês dois, Reed argumentou. Antes que Silas pudesse responder, o som de vidro quebrando veio do andar de cima. Botas pesadas pisaram nas tábuas do chão acima de suas cabeças. Procurem o lugar. Revirem-no. Era a voz do xerife. Silas pegou seu rifle, seus músculos se contraindo. Não, Dr. Reed sussurrou urgentemente, colocando uma mão no peito de Silas. Há muitos. Se você começar a atirar daqui de baixo, eles queimarão a casa com Hattie dentro. Espere! Reed subiu correndo as escadas, fechando a porta do alçapão e jogando um tapete sobre ela. Lá em cima, a porta da frente da cirurgia tinha sido arrombada. Xerife Thorne estava lá com 4 delegados, todos com armas em punho. Mas atrás deles estavam 5 novos homens, estranhos. Eles vestiam sobretudos longos e chapéus de aba baixa. Eles carregavam repetidoras Winchester e se moviam com a graça fácil e mortal de assassinos profissionais. Os reguladores. Qual o significado disso? Dr. Reed exigiu, parado no corredor. Abrigando um fugitivo, o xerife cuspiu. Onde ele está? Eu não tenho visto Kincaid desde o açoitamento. Eu estou tratando um paciente. Um dos reguladores, um homem com uma cicatriz passando por sua sobrancelha de esquerda, empurrou o doutor. Ele entrou no quarto do paciente onde Hattie estava deitada. Hattie estava sentada, segurando o lençol em seu peito. Ela estava aterrorizada, mas sua mandíbula estava cerrada. Ela não lhes daria a satisfação de vê-la chorar. Não novamente. Levante-se, o regulador disse. Sua voz estava plana, entediada. Ela não pode se mover, Dr. Reed protestou, correndo para dentro. Seus pontos vão rasgar. O regulador deu um tapa no Dr. Reed sem olhar para ele. O doutor desabou no chão, atordoado. O homem pegou Hattie por seu braço bem sobre a ferida e puxou. Hattie gritou. Foi um som agudo, irregular. Sangue fresco floresceu nas costas de sua camisola. Nós a estamos levando para a cadeia, o regulador anunciou. Inimigo público. Cúmplice de incêndio criminoso. Eles a arrastaram para fora. Hattie tropeçou, suas pernas fracas, seus pés descalços arrastando na neve. O frio mordeu sua pele, mas a dor em suas costas era avassaladora. Silas, ela não quis gritar, mas rasgou sua garganta. Não venha! Corra! Eles a arrastaram pela rua principal. Cortinas se moveram nas janelas. Os moradores da cidade assistiam, escondidos e com medo. Eles viram Hattie Miller, a mulher que tinha carregado a farinha deles e varrido seus chãos, sendo arrastada pela lama como um saco de grãos. Eles a jogaram na cela da cadeia. Não um quarto, mas uma jaula de barras de ferro no centro do escritório do xerife. Ela desabou no chão sujo, tremendo violentamente. Prefeito Sterling entrou. Ele olhou para ela com puro desprezo. Confortável, Hattie, ele zombou. Você vai ficar aqui até que seu homem da montanha venha bater a porta. E quando ele o fizer, meus novos amigos aqui o cortarão em pedaços. Ele virou-se para os reguladores. Homens de posto no telhado. Homens no estábulo de aluguel do outro lado da rua. Se um cachorro latir, atirem nele. A armadilha estava armada. Mas Silas Kincaid não era um cachorro. E ele não era um homem simples com uma arma. Da grade de ventilação do porão do doutor, Silas tinha ouvido tudo. Ele tinha Hattie gritar. Ele tinha ouvido o golpe que atingiu o doutor.
Ele não irrompeu em uma raiva. A névoa vermelha que geralmente descia sobre homens em batalha não veio a ele. Em vez disso, uma calma glacial se estabeleceu sobre sua mente. Ele esperou até que as botas pesadas sumissem. Ele esperou até que o Dr. Reed gemeu lá em cima. Silas emergiu do porão. Ele ajudou o doutor a uma cadeira. Eles a pegaram, Reed sibilou, limpando o sangue de seu lábio. Eles têm 10 homens, talvez 12. 5 são profissionais. Eu sei, Silas disse. Ele caminhou até a janela e olhou para a cadeia rua abaixo. Estava acesa como uma lanterna. Um farol. Você não pode atacar a cadeia, Silas, Reed avisou. É uma fortaleza. É suicídio. Silas virou-se para o doutor. Seu rosto era uma máscara de morte. Eu não vou atacar a cadeia, Silas disse. Eu vou virar a cidade contra eles. Como? Pessoas estão aterrorizadas. Pessoas estão aterrorizadas porque elas estão sozinhas, Silas disse. Mas elas viram o que aconteceu hoje. Elas viram uma mulher arrastada pela neve. Elas apenas precisam de um empurrão. Silas foi para a parte de trás da cirurgia. Ele encontrou um frasco de querosene e um rolo pesado de ataduras de algodão. Doutor, Silas disse, você tem alguns detonadores de mineração de quando você tratou os garimpeiros de ouro? Reed hesitou, então assentiu. No cofre. Por quê? Porque Silas disse, amarrando sua faca à sua perna, o prefeito gosta de fogo. Eu vou dar a ele um fogo que ele não pode apagar. Mas primeiro, eu preciso visitar a igreja. A igreja? O reverendo está no bolso de Sterling. Eu não estou indo pelo reverendo, Silas disse, puxando seu capuz de pele para cima. Eu estou indo pelo sino. Aquela noite, às 3 da manhã, o silêncio de Fort Laramie foi estraçalhado. Dom! O sino da igreja tocou. Não era o toque rítmico do serviço de domingo. Era um clangor frenético, pesado. Dom! 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 Luzes piscaram acesas nas casas. Os reguladores no telhado da cadeia giraram, mirando seus rifles em direção à torre da igreja no extremo da cidade. O que diabos é isso? Xerife Thorne gritou, correndo para fora. É uma distração! O chefe regulador gritou. Fiquem na garota! Mantenham os olhos na garota! Mas então um segundo som se juntou ao sino. Uma explosão. Não na cadeia. Não na igreja. O armazém particular do prefeito, localizado atrás da loja geral, irrompeu em uma bola de fogo que transformou a noite em dia. E então outra explosão. O estábulo de aluguel, onde o prefeito mantinha seus cavalos de carruagem premiados, explodiu suas portas. Os cavalos tinham sido soltos momentos antes. Eles debandaram pela rua principal, adicionando ao caos. Ele está destruindo a cidade! Bull Sterling gritou, correndo para fora do salão. Mas ele estava errado. Silas não estava destruindo a cidade. Ele estava destruindo os ativos Sterling. E em meio ao fogo e ao sino tocando, uma voz ecoou. Parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum, ecoando nos edifícios de madeira. Fort Laramie! Silas rugiu das sombras de um telhado. Eles levaram sua filha. Eles matam de fome seus filhos. Vocês são ovelhas? Ou vocês são homens livres? A porta da loja geral abriu. O velho Miller, pai de Hattie, saiu. Ele segurava uma espingarda de cano duplo. Ele sempre tinha sido um covarde, mas ele tinha visto o sangue de sua filha na neve. Então o ferreiro saiu, segurando um martelo pesado. Então o padeiro. Então os boiadeiros. Silas Kincaid tinha acendido o fósforo. Mas a cidade era o barril de pólvora, e o homem da montanha estava prestes a liderar a carga. A rua de Fort Laramie tinha se tornado uma zona de guerra, iluminada pelo brilho laranja infernal do armazém em chamas. Os reguladores, assassinos profissionais que eram acostumados a intimidar fazendeiros solitários, encontraram-se enfrentando algo que eles não tinham calculado. Uma onda gigante de ressentimento. O velho Miller foi o primeiro a atirar. Sua espingarda rugiu, atingindo um poste de amarração perto da perna de um delegado. Não foi um tiro para matar,
mas foi uma declaração. O ferreiro Gus balançou seu martelo no lado do estábulo de aluguel, estilhaçando a madeira e forçando os atiradores no telhado a se esgueirar para a cobertura. "Mantenham a linha!" Xerife Thorne gritou, abaixando-se atrás de um bebedouro. "Atirem neles! Eles são civis! Eles são vizinhos!" Um delegado gritou de volta, jogando sua insígnia. "Eu não vou atirar no Gus! Eu devo a ele pelo meu cavalo!" A rebelião da cidade foi desorganizada e caótica, mas serviu ao propósito de Silas perfeitamente. Ela puxou os olhos do inimigo para fora. Enquanto os reguladores atiravam na fumaça, uma forma maciça espatifou-se através da parede traseira do escritório do xerife. Silas não tinha usado a porta. Ele tinha usado uma pesada corrente de madeireiro presa a 2 cavalos de tiro assustados para arrancar as barras de ferro da janela traseira limpas do quadro, levando um pedaço da parede com elas. Ele entrou no escritório através da poeira e detritos. Bo Sterling estava lá, encolhido no canto, mas parado entre Silas e a cela de Hattie, estava o chefe regulador, um homem conhecido nos territórios como Frank Griggs. Griggs era rápido, malvado, e Hilda Winchester apontou direto para a cabeça de Hattie dentro da cela. "Dê mais um passo, homem-urso." Griggs sorriu, seus dentes amarelos na escuridão, e a garota perde sua face. Silas parou. Seu peito estava arfando. Ele estava coberto de fuligem, suor e sangue. Ele olhou para Hattie. Ela estava caída contra as barras, pálida e tremendo, mas seus olhos estavam fixos nele. "Não", Hattie sussurrou. "Solte o rifle", Griggs comandou. "Chute-o para cá." Silas lentamente abaixou a arma de Buffalo Sharps. Ele a colocou no chão. Ele a chutou em direção a Griggs. Inteligente, Griggs zombou. "Agora ajoelhe-se. Bo, pegue a faca dele." Bo, vendo Silas desarmado, encontrou sua coragem. Ele se levantou, puxando um revólver com cabo de pérola. "Eu vou matá-lo. Eu mesmo o farei." "Espere, seu idiota", Griggs retrucou, momentaneamente distraído pela incompetência do filho do prefeito. Aquele milésimo de segundo foi tudo que Hattie precisou. Ela estava ferida. Ela estava exausta. Mas ela era pesada e ela estava perto das barras. Griggs estava parado a apenas polegadas da porta da cela. Hattie investiu. Ela jogou todo o peso de seu corpo contra a porta de ferro da cela. A pesada grade de ferro bateu para fora em suas dobradiças, que tinham sido destrancadas por Boo em sua pressa para provocá-la antes. A porta de metal colidiu com o ombro de Griggs com a força de um ariete. Griggs tropeçou para o lado. Sua mira arruinada. Seu rifle disparou para o teto. Silas se moveu. Ele não correu. Ele explodiu. Ele cobriu os 10 pés entre eles antes que Griggs pudesse se recuperar. Silas não deu um soco. Ele atacou. Ele enfiou o ombro no peito de Griggs, levantando o pistoleiro de seus pés e jogando-o na pesada mesa de carvalho. Ossos estalaram. Griggs soltou o rifle, ofegando por ar. Mas ele puxou uma faca de sua bota. Ele golpeou, cortando uma linha profunda através do antebraço de Silas. Silas nem sequer piscou. Ele agarrou o pulso de Griggs. Houve um estalo nauseante enquanto ele o torcia. Silas silenciou o regulador com uma única e estrondosa cabeçada. Griggs desabou no chão, inconsciente. O silêncio caiu no quarto. Silas virou lentamente para Bo Sterling. Bo estava tremendo, segurando seu revólver com as 2 mãos. O cano estava tremendo tão forte que a mira estava dançando por todo o quarto. "Fique para trás", Bo guinchou. "Eu sou o filho do prefeito. Eu sou dono desta cidade. Você não possui nada", Silas disse, passando sobre o corpo inconsciente do pistoleiro. "Você construiu um castelo na areia. E a maré acabou de entrar." "Eu vou atirar." Bo apertou os olhos e puxou o gatilho. Clique! Os olhos de Bo se abriram. Ele puxou novamente. Clique! Silas parou a um pé dele.
Ele esticou a mão e gentilmente pegou a arma dos dedos flácidos de Bo. Ele abriu o cilindro. Estava vazio. Bo, em seu pânico e vaidade, nunca tinha recarregado depois de atirar em latas mais cedo naquele dia. Um homem que confia no medo, Silas resmungou. Esquece de verificar seu ferro. Silas agarrou Bo pela gola de seu caro terno. Ele não o atingiu. Ele não o matou. Ele o arrastou até a porta da frente da cadeia e a chutou para abrir. Do lado de fora, o tiroteio tinha parado. Os reguladores, vendo a maré virar, tinham fugido para a noite. Os moradores da cidade estavam em um semicírculo, segurando tochas e forcados. Prefeito Sterling estava sendo segurado pelo ferreiro, seu rosto pálido como um lençol. Silas jogou Bo escada abaixo. O menino tombou na lama, caindo aos pés de seu pai. Leve-os, Silas disse à cidade. Eles são seus. Ele não esperou pelos aplausos. Ele não esperou pela justiça que certamente viria aos Sterlings. Ele virou de volta para a cadeia. Ele foi para a cela. Hattie estava sentada no chão, segurando seu lado. Ela olhou para ele, lágrimas finalmente escorrendo, cortando rastros através da poeira em seu rosto. Você voltou, ela soluçou. Seu louco tolo, você voltou. Silas se ajoelhou. Ele não se importava com o sangue. Ele não se importava com a porta aberta. Ele a pegou em seus braços, enterrando seu rosto em seu pescoço. Eu te disse, ele sussurrou contra a pele dela, sua voz grossa com emoção. Eu não deixo meu escudo para trás. 6 meses depois, maio 1875. O ar nas montanhas Bighorn era fino e doce, cheirando a seiva de pinho e neve derretida. Uma cabana estava perto da linha das árvores, robusta e construída de toras talhadas à mão. Fumaça enrolava-se preguiçosamente da chaminé. Hattie estava na varanda, olhando para o vale abaixo. Ela ainda era uma mulher grande. Ela sempre seria. Mas a pesadez de seu espírito tinha sumido. Ela vestia um vestido de camurça macia, costurado com cuidado, e seu cabelo pendia solto em suas costas. A cicatriz em seu ombro ainda puxava, quando o tempo ficava frio, um mapa irregular da noite em que ela salvou uma vida. Mas ela não a escondia mais. Era uma insígnia de honra. Silas subiu o caminho do riacho, um cordão de trutas em sua mão. Ele parou quando a viu. Ele jogou o peixe na tábua de cortar e subiu os degraus. Ele não disse uma palavra. Ele apenas a envolveu em seus braços pela cintura por trás, apoiando o queixo em sua cabeça. Eles ficaram lá por muito tempo, observando o sol mergulhar atrás dos picos, pintando o mundo em ouro e violeta. Em Fort Laramie, eles contavam histórias sobre o homem da montanha e a garota que levou o chicote. Eles se tornaram uma lenda, um aviso para tiranos e uma canção de ninar para os oprimidos. Mas aqui em cima, acima das nuvens, não havia lendas. Havia apenas o vento, a terra e o amor tranquilo e inquebrável de duas pessoas que tinham encontrado seu lar um no outro. Frio? Silas perguntou, sua voz um resmungo baixo contra as costas dela. Hattie se inclinou para trás nele, sentindo o calor sólido e inabalável do homem que ela tinha salvado e que a tinha salvado em retorno. Não, Hattie sorriu, observando a primeira estrela aparecer. Eu estou finalmente aquecida. E essa é a lenda de Silas e Hattie. Em um mundo que disse a ela que ela era demais e disse a ele que ele era nada além de um selvagem, eles encontraram a única verdade que importa. Lealdade é mais forte que ferro, e amor é a única coisa que pode curar uma cicatriz. Os Sterlings perderam sua fortuna, e eventualmente a cidade de Fort Laramie esqueceu seus nomes. Mas a história da garota que levou o chicote, essa história ainda é sussurrada no vento de Wyoming. E você? Se você estivesse naquela multidão observando a injustiça acontecer, você teria ficado em silêncio? Ou você teria se posto na frente do chicote? Se esta história te comoveu,
Se você acredita que a verdadeira força vem do coração e não dos olhos, por favor, clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a compartilhar essas lendas perdidas com o mundo. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para que você nunca perca uma história da fronteira. Até a próxima, mantenha sua pólvora seca e seu coração aberto. Obrigado por assistir.